Nós vamos ler um texto em Êxodo, capítulo 19, do verso 1 ao 8. E nós vamos ler esse texto aqui, que ele faz menção justamente logo depois daquele momento da libertação de todos os israelitas que estavam escravizados no Egito. Amém? E eu creio que assim é bem nesse momento aqui que o Senhor fala com aquele povo, dizendo para eles qual era o propósito. Então esse texto que a gente vai ler é justamente um momento em que, logo depois que o povo de Israel foi liberto ali do Egito, e Deus está mostrando para eles algo que é muito importante. Vocês foram libertos com propósito. Amém? Vocês estão livres, mas livres porque há um propósito. Amém? Quem aqui foi livre? Quem aqui é livre, melhor dizendo? Amém. Você é livre porque Deus tem um propósito na sua vida. Não foi à toa. Não foi de forma aleatória. Então Deus vai mostrar isso aqui. Amém? Êxodo 19, capítulo 19, verso 1 ao 8. Aleluia. Diz assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Mais uma vez te agradecemos por esses dias de ministração poderosa do Senhor nas nossas vidas. E mais uma vez colocamos diante de ti nosso coração para ouvir a tua voz. Com os corações atentos, os ouvidos abertos para ouvir a tua palavra. E para que, ao ouvir a tua palavra, façamos aquilo que o Senhor nos ordena. Que assim seja, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, quando a escravidão acabou no Brasil, não havia propósito para aquelas pessoas, para os negros que foram alforriados, que foram libertados. Não havia propósito. Não havia nenhum plano para eles. Nós vamos libertar os escravos e vamos conseguir terra para que eles trabalhem, vamos conseguir casa, porque fizemos algo de ruim para eles, e nós vamos reparar esse problema que nós, essa grande ferida, essa grande rotura que fizemos na vida, no coração dessas pessoas. Não havia plano. Então, aqueles negros foram libertos, saíram dali, onde trabalhavam, já não eram mais escravos, não tinham para onde ir, não tinham emprego, muitos deles não tinham emprego, ficavam vagando pela rua, para lá e para cá, a polícia vinha para prender, porque dizia que estava vadiando, e eles não conseguiam emprego, não conseguiam
algo decente para fazer. E aí muitos imigrantes vieram de fora e o povo dava terra e vendia terra e estabelecia e empregava para trabalhar. E muita gente veio de fora. E aqueles antigos escravos cada vez mais foram empurrados para a margem da sociedade. E nós vemos hoje, no nosso país, como isso até hoje ainda repercute. Porque eles foram libertos, mas não havia nenhum plano para a vida deles. Não havia nada de dizer assim, vamos fazer isso de decente. Pelo menos para reparar o que foi feito com eles. Isso não foi feito. Quando nós lemos esse texto, que acabamos de ler, e nós vemos que aqui também houve uma libertação de escravos. Havia um povo sendo escravizado que foi liberto com mão forte do Deus Todo-Poderoso. Não foi por decreto, não foi por uma lei, não foi uma imperatriz, não foi um imperador, não. Foi o Senhor Deus dos Exércitos que operou essa libertação. Mas quando eles foram libertos, nós vamos ver uma diferença. Nós vamos ver que aqui houve um tipo de libertação diferente. E esse tipo de libertação, é uma liberdade com propósito. Amém? Vocês conseguem perceber a diferença? Vocês serão livres. Mas vocês não vão ser livres para ficar aí zanzando, sem ter onde morar, sem ter onde pousar, sem ter uma terra para cuidar, sem ter uma vida decente. Vocês não vão ficar por aí como marginais, ou melhor dizendo, marginalizados por uma sociedade. Eu chamei vocês, eu libertei vocês com um propósito. Eu libertei vocês com um propósito. Um propósito específico. E que propósito é esse? Deus queria uma nação que se tornaria um reino sacerdotal. Um reino de sacerdotes. Para quê? Para cumprir o seu propósito. O propósito que Deus tinha desde a fundação do mundo. Um propósito. Nós também fomos escravos. Nós também estávamos presos. Nós também éramos reféns do diabo, éramos reféns do inimigo. Estávamos presos pelo pecado, estávamos presos por esse sistema mundano, essa forma que o mundo age. Até mesmo nisso que eu acabei de dizer, nós estávamos presos a essa maneira de agir. Em que o mais forte pega o mais fraco e simplesmente escraviza, ou o força a fazer determinadas coisas, ou o empurra para onde eles querem, fazem pouco caso, agem dessa forma. Nós também éramos escravos dessa maneira de pensar, dessa maneira mundana, desse sistema mundano. Éramos escravos também dos nossos desejos carnais. Aquilo que vinha ao nosso coração, o desejo de fazer, a gente se dizia assim, eu sou livre para fazer o que quiser. Mentira, você é escravo dos seus desejos. Você não consegue se controlar. Você não conseguia fazer somente o que você queria, mas os seus desejos eram que imperavam, que governavam a sua vida. E era isso que acontecia, a nossa vida estava debaixo da mão dos nossos próprios desejos, da nossa própria carne. Porque aqui dentro habita uma natureza pecaminosa, que era quem controlava a nossa vida, que era quem governava a nossa vida. E nós estávamos simplesmente fazendo tudo o que os pensamentos mandavam, o que a carne mandava, o que vinha na nossa cabeça. Mas a palavra de Deus diz também que nós éramos escravos do diabo. O inimigo nos escravizava.
estávamos debaixo das prisões do maligno, em que o engano, a mentira com que o inimigo usava para conosco, nós acreditávamos nelas e vivíamos por elas e vivíamos fazendo a vontade do diabo, acreditando que éramos livres, acreditando que estávamos fazendo aquilo que era mais gostoso de se fazer, quando estávamos totalmente presos pelo inimigo. Mas a palavra de Deus diz que Cristo nos libertou. Nos libertou e nos libertou com um propósito. Estávamos perdidos e Cristo nos salvou. E nos salvou porque? Salvou porque Ele tem um propósito. Ele não salvou a gente para deixar a gente à deriva. Ele não salvou a gente estar no meio do mar. Oh, vem cá, você está se afogando, vem cá, vou botar você aqui num barco. Bota num barco e larga ele lá, sem remo, sem vela, sem nada, sem leme. Deixa ele lá à deriva. Não é essa a salvação que Cristo operou em nós. Cristo operou em nós uma salvação com um propósito. Efésios capítulo 2, verso 8 diz assim: porque pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão já preparou para que andássemos nelas. Deus preparou as obras para que a gente ande. Que obras são essas? São as obras que nós estaremos cumprindo aquilo que é o seu propósito para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente abre a palavra em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Vamos abrir 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. O apóstolo Pedro escreveu dizendo assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, ou pedras vivas, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia! Um reino sacerdotal que oferece sacrifícios espirituais a Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. E no versículo 9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia! A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou para ser um reino sacerdotal, para sermos uma nação santa. Deus nos chamou não por etnia, Deus não nos chamou não pela língua que falamos, Deus nos chamou não pela cor da nossa pele, Deus não nos chamou por conta da nossa condição social, Deus não nos chamou por conta da nossa condição intelectual, pela nossa escolha política. Deus nos chamou porque somos feitura sua, porque Ele nos fez de várias formas, de várias cores, com vários rostos. Um com nariz grande, outro com nariz pequeno, um com orelha grande, outro com orelha pequena, cabelo bonito alto, bonito baixo, bonito sem cabelo, com barba sem barba, com olho aberto, olho fechado. Vocês não valem nada. Vocês não são crentes, não. Nada a ver com você, viu? Nada com você. Nada a ver. Abra o olho, Júnior. Então, Deus nos escolhe porque Ele nos criou. Que coisa tremenda. Não é pela minha condição social, não é pela minha cor, não é pelo meu corpo. É porque Ele simplesmente me fez, eu sou dele. Eu sou dele, você é dele.
E Ele nos chamou para viver o seu propósito, para viver a sua liberdade, a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade em Cristo. Porque às vezes tem alguns cristãos que se dizem libertos, mas não são libertos. Ainda estão presos ao pecado, ainda estão presos ao diabo, ainda estão presos ao mundo, ainda estão presos ainda às ideologias desse mundo, às práticas desse mundo. E o Senhor não nos chamou para isso. Primeiro, Ele não nos libertou para a gente voltar para a escravidão. Amém? Ele nos libertou para sermos verdadeiramente livres. Por isso que a Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o crente que diz que está liberto, mas ele ainda vive, ainda anda conforme o curso desse mundo, ele precisa rever essa liberdade. Olha o que John Bunyan escreveu. Ele disse assim: embora o cristão, como um cristão, seja o único homem em liberdade, tal como é chamado por Deus, no entanto, sua liberdade está limitada às coisas que são boas. Ele não está licenciado por isso para condescender com a carne. Santidade e liberdade estão unidas. Na verdade, nosso chamado para a liberdade é um chamado para a santidade. O meu chamado para a liberdade é um chamado para a santidade. O seu chamado para a liberdade é um chamado para a santidade. Você foi livre para ser santo. Santo ao Senhor, separado para o Senhor, consagrado para o Senhor. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Você pisa nesse mundo, mas esse mundo não pisa em você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente entende por que a gente falou lá no primeiro dia: vocês são uma... Você lembra? Uma ameaça. Exatamente, estão lembrados? Vocês são uma ameaça. Assim como aquele povo era uma ameaça para o faraó, vocês são uma ameaça. Vocês são uma ameaça para esse mundo. Vocês são uma ameaça para o diabo. Vocês são uma ameaça para o inimigo das nossas almas. Não é uma ameaça para as pessoas. Você é uma ameaça para o império das trevas. Porque vocês são aqueles que o Senhor chamou, libertou, para que vocês possam ir e, em nome dEle, libertar a outros, para que possam fazer parte desse reino sacerdotal. E a cada dia esse reino vai crescendo, e a cada dia esse conjunto de sacerdotes vai crescendo, e a cada dia essa turma de obreiros, de homens e mulheres de Deus vai crescendo, porque vocês estão sempre levando a liberdade de Cristo a outras pessoas. Amém? Nós sabemos que Deus opera essa libertação em nossas vidas. E que essa libertação, ela implica também em um chamado. E que tipo de chamado é esse que a gente vê? Chamado para o sacerdócio. Esse é o chamado. O Senhor leva o povo sobre asas de águia e disse: olha, tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Separei vocês para mim. E aí depois o Senhor coloca algumas condições, dizendo assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então Deus coloca aqui algumas condições. Ouvir a voz dele. Amém? Você quer continuar sendo o reino de Deus, sacerdócio do Senhor? Então ouça a voz dele. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor aqui na palavra. E aí você vai ser propriedade peculiar. O que é propriedade peculiar? É uma propriedade com a característica do dono.
Olha, você vai parecer com o dono. Você vai exercer um sacerdócio igual ao nosso sumo sacerdote Jesus Cristo. Você vai ter as mesmas características dele. Você vai ser diferente dos povos. O Senhor disse, já falou várias vezes, que o reino dele é diferente do reino desse mundo. Então vocês serão um reino sacerdotal. Sacerdotes, intercessores, pessoas que oram, pessoas que intermediam aquela pessoa que está no mundo para com Deus. Vocês conseguem levar ela pregando o evangelho de Jesus para que eles possam ouvir o evangelho através de vocês e conhecer o Senhor Jesus Cristo. Sacerdote pelas nações. Nós vimos aqui Juliana dizendo que acha que o ministério dela, o chamado dela, é um chamado missionário. Pode ser aqui, pode ser em outra terra, pode ser em qualquer lugar. Louvado seja o nome do Senhor, porque esse é o chamado de Cristo. É o nosso sacerdócio, para que sejamos evangelistas, para que sejamos pregadores do evangelho, para que sejamos verdadeiras testemunhas, para que sejamos discipuladores, para que sejamos pastores nessa geração. Eu quero ver muitos pastores aqui, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Tudo de azul, olha que quando cai de pastor lindo, olha que coisa linda, um monte de pastores. Olha que maravilha. É isso que a gente quer ver. Guia para as nações, porque o Senhor disse, toda a terra é minha. Vocês me serão um povo, uma nação sacerdotal, porque toda a terra é minha. Então o Senhor está dizendo, olha, eu quero que vocês vão em terra, em várias terras, e levem a palavra, para que esse povo me conheça. E aí vem a pergunta, você está disposto a ouvir a voz de Deus? A ouvir a palavra do Senhor, a palavra de Cristo e guardar a sua aliança, como o Senhor assim falou? Você está disposto a ser propriedade peculiar de Deus na sua vida, para que as pessoas possam olhar para você e dizer, poxa, esse menino tem um negócio diferente, essa menina é diferente das outras, ela tem um negócio diferente. É porque tem algo que não me é peculiar aqui. Eu não estou conseguindo entender, não tem nada a ver aqui com a gente. Você vai perceber que é porque você é uma pessoa de Deus. Porque você é uma pessoa que serve ao Senhor. Uma nação santa, consagrada, separada inteiramente ao Senhor. Então a gente tem que ter disposição para ouvir a voz de Deus. A gente não vai ter a mesma característica do mundo, do mundanismo, da forma de agir desse mundo, da forma de pensar, da forma de falar, da forma de nos comunicar. E aí que vem essa pergunta, mais uma vez, você está disposto a ser esse reino, essa nação sacerdotal, esse povo chamado, pastoreando, guiando as pessoas? Se você disser sim, então você faz parte do propósito de Deus. Você está dentro do propósito. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória ao nome do Senhor. E disse-lhe Jesus, Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, já está condenado. Em Lucas 24, 46 a 48, diz, e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. E em João 20, 21, o Senhor Jesus apareceu para os discípulos e disse assim, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. O que cabe a cada um de nós é dizer algo e fazer algo. É dizer aquilo que aquele povo disse.
mas fazer algo que aquele povo não fez. Que foi? Eles disseram assim quando o Senhor falou isso: se ouvirdes atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão um reino de sacerdote, vocês serão a minha propriedade peculiar. E aí eles disseram algo para o Senhor e disseram para Moisés: tudo o que o Senhor falou, faremos. Você está disposto a dizer isso? Sim ou não? Ou é só porque eu estou perguntando aqui para não ficar feio, né? A volta não ficar sem graça aí, a gente ficar calado. Mas você está disposto a dizer tudo que o Senhor falou, faremos. Você tem coragem de dizer isso? Eles disseram, mas eles não fizeram. Você disse ou não disse? Disse ou não? Vai dizer ou não vai? Sim. Amém? Mas você vai fazer? Sim? Com a ajuda de quem? Amém. Vocês vão fazer, sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que está agindo em vocês. É o Espírito Santo. Dependam do Senhor. Dependam do poder de Deus. Busquem o poder de Deus. Jamais queiram ser livres de alguma coisa sozinhos. Jamais queiram ser livres de alguma coisa no próprio braço, na própria força. Dependa do Senhor. E por isso que Deus colocou pessoas do lado de vocês. Pessoas mais experientes, pessoas que amam vocês, principalmente os pais de vocês. Colocou várias pessoas, pastores, líderes, discipuladores que estão aí ajudando, e a própria palavra está aqui para mostrar que para a gente ser livre no Senhor, a gente depende uns dos outros. E para fazer aquilo que o Senhor manda, nós dependemos também uns dos outros. Uma das armas de Faraó foi separar os homens das mulheres. Foi diminuir o número de homens. Começou a querer matar todos os filhos. Todo filho homem mata. Quando as parteiras não fizeram o que o faraó mandou, ele chegou para os próprios egípcios e disse: olha, todos os meninos joga no mar. No mar não, no Nilo, no rio Nilo. Joga. Meninos, principalmente vocês meninos, Deus tem algo com vocês, muito sério. Amém? Deus tem algo com a vida de vocês. O diabo quer acabar com o homem. Você sabia disso? O diabo quer acabar com o homem, com o sexo masculino. Se ligue nisso. Fique de olho aberto. Porque o diabo quer suavizar você de todas as formas. Seja na sua sexualidade, seja nas suas atitudes, seja nas suas emoções, seja no seu corpo. O inimigo está querendo suavizar você para você não ser homem. E eu não estou, volto a dizer, não estou falando só de sexualidade, não. Estou falando de todos esses aspectos. Lá na Alemanha, uma turma de imigrantes invadiu lá, vamos dizer assim, foi morar lá, foram recebidos, invadiu não, foram recebidos lá, e eles estavam estuprando as mulheres alemães. Não sei se você sabia disso, já tem um certo tempo. Sabe qual foi a atitude dos homens de lá da Alemanha contra esse estupro? Vocês sabem? Eles foram fazer uma passeata, todos vestidos de saia. Tocou o coração deles, não foi? Eu acho que aqueles caras deviam estar rindo. Eu digo, é sério isso? Acho que eles deviam pensar assim, a gente devia ter pego os caras. Deus quer que você seja homem, que você seja líder. Que você tenha a palavra de verdade, seja um homem verdadeiro, tenha uma palavra firme. Não é machão. Você pode dar malhando, tomar sua creatina, fazer, né, seu book aí, né, da visão. Botar, né,
o shape para fora, botar o monstro para sair, sabe? Mas nós estamos, essa sociedade, presta atenção aqui, está precisando de verdadeiros homens sérios, que respeitem as mulheres, que amem as mulheres como Cristo amou a igreja, que cuidem, que sejam aqueles que fornecem segurança, proteção, graça, que estão ali para respeitar a mulher, não é se aproveitar da mulher, para que tenha uma palavra firme, um homem de verdade, um homem cheio de valor, homem honesto, servo de Deus, servo de Cristo. Meninas, não pegue qualquer galinha morta para namorar, não, pelo amor de Deus. Olhe com quem, olhe onde vocês vão amarrar o burro de vocês. Então olhe bem, ore, peça, Senhor, eu quero um homem de Deus, mas quero um homem de verdade. Homem que decide, homem que não está ali, sabe, aquela coisa de mamãe fazendo tudo, mamãe pela... Mães, desconjuro. Deixa os meninos ser homem. Deixa os meninos... E olha, peraí, eu recebi uma revelação aqui agora. Pais! Porque tem muito pai aí que não pode largar o filhinho nem para ir ali atravessar a rua. Deixa os meninos crescerem, ensinem, sejam exemplos. Em nome de Jesus. Nós precisamos disso. Fechando esse parêntese aqui espiritual que foi aberto, em nome de Jesus. Homens, se levantem no Senhor e na força do poder do Senhor. E mulheres, aprendam a serem mulheres que honram esses caras que vai estar lá dando a maior força. Quando o bicho vier lá, diz assim, vai lá, meu filho, eu confio em você, vai, né? Manda ele ir lá, né? Vai lá, leão, que tu é macho mesmo. Vai lá, enfrenta o leão, em nome de Jesus. Vai lá matar a barata. Vai, tu que é homem, mata essa barata. Em nome do Senhor. Amém? Para ser sacerdote naquela época, queridos, presta atenção aqui. Espírito da gatice, saia. Presta atenção aqui. Para ser sacerdote naquela época tinha que ser macho. Para pegar um bode, passar a peixeira no pescoço, você ia ter coragem? Hein, Léo? Diga aí, Léo. Sangrar o bicho assim. Você ia ter coragem? Se você vier com o negócio, mãe, eu tô com nojo. Não. Tem que meter a mão. Em nome de Jesus. Brincadeiras à parte, estou falando assim, precisamos de homens com pegada de Cristo, que quando o templo está empisteado de ladrão, ele entra dando voador em todo mundo. É assim. Mas que consegue também chorar com duas irmãs que perderam um irmão. Homens que conseguem chorar. E a gente precisa disso também. Homens que têm temor de Deus, coração quebrantado diante do Senhor. Que até mesmo se cair e pecar, tem coragem de abrir a boca e confessar, eu pequei, eu errei. Eu assumo o meu erro. E não fique passando o erro adiante. Igual aquele Adão, que depois que pecou, afinou, suavizou. E disse, a mulher que tu me deste, sem vergonha. Cara de pau. Amém? Você é livre em Jesus. Exerça a sua liberdade em santidade, sendo um instrumento do Senhor para a glória dele. Vamos orar? Vamos encerrar em nome de Jesus. Oxi, acabou? Você queria mais? Uma vigília. Não, eu vou encerrar. Vocês precisam descansar, a gente também, os irmãos também. Igreja, essa palavra não é só para os jovens. É para todos nós. Mas há algo tremendo aqui, queridos,
que nós precisamos entender e orar. Nós precisamos de jovens na igreja. E a gente vai ser responsável por preparar essa geração para que, se Cristo ainda tardar um pouco mais, ou melhor dizendo, não chegar no horário da gente, chegar no dele, essa geração seja uma geração avivada, cheia do Espírito Santo. Eu tenho feito uma oração, jovens, há muito tempo, que é assim: se Deus, o que o Senhor quiser fazer nessa geração, não me deixe de fora. Eu queria contar com vocês, para vocês dizerem para o Senhor também isso. Não deixe de fora. Eu quero ser teu instrumento. Eu quero ser um sacerdote nessa geração. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor.